Oi pessoal, sou a professora Marina e hoje nós vamos responder duas questões sobre oração em período no IFRN. Para quem ainda quer se aprimorar mais no conteúdo, já tem vídeo no canal sobre frase, oração e período. Indico assistir antes de ver a resolução. Pois bem, começando aqui pela primeira questão. Há um trecho para ser analisado e depois ser comparado aí com as alternativas. O trecho diz o seguinte: foi pela década de 1970 que a porteira se abriu, numa campanha para integrar a região à economia nacional. O governo militar distribuiu incentivos para que milhões de brasileiros ocupassem aquela fronteira vazia. Na corrida por terras, a grilagem falou mais alto e o caos fundiário virou regra difícil de ser quebrada até hoje. Pessoal, não me errem uma questão dessa na prova, que eu ficarei muito triste. Olha só, nas alternativas, a gente tem a informação de períodos e de orações, não é isso? Como é que a gente contabiliza período? Pontos finais, tá? Ah, Marina, mas eu fico insegura para saber se realmente é um período ali. Gente, achou o primeiro verbo? Então ali até o primeiro ponto é o primeiro período. Aí começa a outra frase, tem verbo, então é período. Terceira frase, tem verbo, é período. E assim por diante, tá? Tem ponto final e tem verbo, é um período. Então, deixei aqui já marcadinho pra gente poder ver quais são os períodos. São esses pontinhos aí finais, eu coloquei de vermelho. Então, temos aqui abril finalizando o primeiro período, né? O primeiro ponto final aí. Temos a palavra vazia, finalizando então o segundo período, segundo ponto final que aparece. E hoje, finalizando aí o terceiro período, terceiro ponto final que aparece. Gente, é de contar. Olha só, se tem 3 pontos finais e antes de cada ponto final tem pelo menos um verbo, temos quantos períodos? 3, tá bom? Então, eu já descarto A e B, esqueço A e B. E aí vamos para a contagem de oração. Contagem de oração é contagem de verbo. Cuidado com as locuções verbais. Tirando isso, contagem de oração é contagem de verbo. Vou falar rapidinho sobre locução verbal aqui, porque vai aparecer. Olha só. O primeiro verbo que aparece é o verbo foi. Ele está sozinho, não tenho dúvida que ele sozinho já é verbo. Temos aí o verbo abriu, o verbo integrar, o verbo distribuiu, ocupassem, falou, virou, aí chega lá no último e só tem duas opções, que é 8 ou 9, e é justamente a dúvida do abençoado. E aí é ser quebrada. Eu conto como 2 verbos, eu conto como uma ação só. A dica é a seguinte: se eu posso trocar por um único verbo, é locução verbal. Como assim? E o caos fundiário virou regra difícil de quebrar. Pronto. É uma locução verbal. Ou seja, contando aí nos dedos, vamos lá. Foi, abriu, integrar, distribuiu, ocupassem. Falou, virou, ser quebrada. Temos aí 3 períodos, 8 orações. Ok? A próxima questão só não é igual porque é outro trecho, mas vai pedir a mesma coisa, tá? Então eu vou indicando aqui os caminhos, inclusive eu indico, quem estiver estudando, pausa o vídeo, tenta fazer sozinho, depois volta para ver a resolução. É a maneira da gente já começar a conseguir, né, caminhar com as próprias pernas, tá bom? Então vamos lá. Próximo trecho diz o seguinte: quando entrou em um colégio novo, na zona oeste do Rio, os problemas começaram para Laura, de 13 anos. Ela é popular, faz amizade fácil e é bonita. Aquilo provocou a ira de um grupo de colegas. Lembra a Rita, de 46 anos, mãe da jovem. Gente, me diga se não é a mesma coisa que é para ser feita aqui? É a mesmíssima coisa. Quantos períodos, quantas orações? Como é que eu conto período? Sim, estou ouvindo vocês falando em casa. Pelos pontos finais. Já deixei aqui prontinho. Quantos pontos finais nós temos aí em vermelho? 1, 2, 3, 4 pontos finais, né? O primeiro depois de anos, o segundo depois de popular, o terceiro depois de bonito, o quarto depois de jovem. Então eu não tenho nenhuma dúvida de que eu tenho então
4 períodos. Marina, então por que a gente não para aqui mesmo? Já pode ser a letra B? Pode. Quem quiser parar aí mesmo, para aí mesmo. Mas vamos para a análise das orações? Ai, não estou inseguro com esse negócio de período. Eu quero ver se a questão vai ter aquela quantidade de oração. Eu era muito teimosa para fazer prova. Então vamos lá. Quem faz por eliminação já marcou B, já está na próxima questão, tá? Mas quem quer encucar com essa, vamos até o final então. Quantas orações temos aí então? Gente, marca o verbo. Para contar a oração, sai circulando a prova de vocês. Vocês podem riscar ela todinha. De forma que vocês consigam continuar lendo, obviamente, né? Mas vamos lá. Temos aí então os verbos entrou, começaram, faz, provocou e lembra. Gente, quantas orações nós temos então? Temos 7 orações. Essa ainda foi melhor ainda, porque você poderia resolver só contando os pontos finais. E não tem nenhuma locução verbal, né? Não dá nem para confundir você. Então, gente, sempre que for questãozinha de oração e de período, é contagem de ponto final, contagem de verbo, tá certo? Espero ter ajudado vocês nos estudos e até o próximo vídeo. Deixa o gostei.